Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários, a Lei de Falência e Recuperação Judicial, devidamente atualizada pela Lei 14.112 de 2020. Bom, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou sendo membro. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, agora a gente chega num trecho que mudou bastante, tá? Que é o da classificação dos créditos. Isso aí é importantíssimo, né? É a fila de credores. Como é que funciona o concurso de credores da falência e da recuperação? Basicamente é isso. E aqui a alteração da Lei 14.112 de 2020, aqui realmente foi grande, tá? Muita coisa revogada, muita coisa nova. Vamos por partes. Então vamos lá. E hoje os artigos comentados serão os seguintes, ó. Artigo 83, olha quanta coisa revogada. Artigo 84 e... e só, beleza. São dois artigos. É que tem, ó... Olha as novidades aqui, ó. 1A, 1B, 1C e aí vai. Então, vamos lá. Vamos por partes, devagar e sempre. E se é coisa nova, pode cair na tua prova e na minha também, tá? Então, vamos lá. Classificação dos créditos. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Primeiro, os créditos derivados da legislação trabalhista. Eu vou grifar só trabalhista, tá? Fica mais fácil. Limitados a 150 salários mínimos por credor. E aqueles decorrentes de acidentes de trabalho. Eu não vou grifar acidentes de trabalho. Fica implícito dentro de trabalhista. Ou seja, trabalhistas em geral, né? Acidente de trabalho trabalhista. Mas o trabalhista puro, digamos assim, limitados a 150 salários mínimos por credor. Então, acidentes de trabalho vindo depois da vírgula aqui, tá claro que ele não está dentro do teto de 150. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a fazer a listinha aqui. Fica mais fácil. Então, ó. Classificação dos créditos na falência. Então, em primeiro lugar, trabalhistas até 150 salários por credor, mais acidentes de trabalho. Trabalhistas até 150 e acidentes de trabalho. Aparentemente a lei não colocou o limite de 150 para os acidentes de trabalho. Aparentemente não, né? Tá bem claro. Eu vou deixar no recorte para colar depois e aí a gente vai incrementando a lista. Então, beleza. Inciso 1 foi. Inciso 2. Créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. Então, direito real de garantia até o valor do bem gravado. Então, vamos aumentar a nossa lista aqui, ó. Segundo, garantia real no valor do bem gravado. Hipoteca, penhor. Não é penhora não, é penhor. Hipoteca ou penhor conforme o caso. Deixa eu salvar a listinha e vamos continuando. Então, inciso 3º agora. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias. Exceto créditos extraconcursais e multas tributárias. Então, vamos atualizar nossa listinha. Em terceiro lugar, créditos tributários. Não entram os créditos tributários extraconcursais e não entram, eu sei que é repetitivo, mas é mais didático assim, e não entram multas tributárias. Então, créditos tributários que não sejam extraconcursais nem multas tributárias. Vou salvar a listinha e vamos continuando. Agora, pessoal, olha só. Como a lei mexeu, ó, a 14.112. Inciso 4, revogado. Suas alíneas, revogadas. Inciso 5, revogado. Suas alíneas, revogadas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou diminuir bem isso aqui. Ó, então fica implícito que a gente já leu isso aqui. Só que isso tudo foi revogado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma reticência aqui, ó. Pronto. Tudo isso revogado. Então, trecho revogado a gente não vai ler. Agora a gente vai lá para o inciso 6º. Os créditos
os créditos quirografários. Deixa eu só ver se a lista está salva. Então vamos lá. Os créditos quirografários, a saber, letra A, aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo, ou seja, crédito sem garantia, crédito que não é trabalhista. É um crédito, assim, fraco, né? No bom sentido é isso. B, saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. Então, a hipoteca tinha limite de 100, o que exceder vira quirografário. Letra C, saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso 1. Ou seja, lembra que aqui ó, o trabalhista era até 150 por credor, 150 salários? Se fossem 200, a partir do 151 até o 200, vira quirografário. Quer dizer, o trabalhista é forte, mas nem tanto, né? Ele tem um limite. Ele vira quirografário num dado momento. Ó, quarto lugar da nossa filinha. Quarto, créditos quirografários. Créditos quirografários, que são esses aqui, né? Os que não estão previstos nos demais incisos, os não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao pagamento e trabalhistas que superem 150 salários. Tá? Trabalhistas que superem 150 salários. Já já eu vou melhorar essa listinha aí. Vamos lá? Inciso 6º. Inciso 6º. Multas contratuais e penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias. Vamos fazer o seguinte: multas tributárias, multas contratuais e penas por leis penais ou administrativas. Eu vou escrever assim, ó, para facilitar. Não é que seja isso, mas é para facilitar. Quinto. Em quinto lugar, sanções públicas. Leia-se: multa tributária, multas tributárias, multas penais, multas administrativas, etc. Tá? Deixa eu salvar a minha listinha. Já já vou trabalhar um pouco mais ela, tá? 8º, créditos subordinados, a saber, letra A, previstos em lei ou em contrato. E letra B, créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado. Aqui a gente aqui é um pouco chato de anotar, mas não tem como fugir, né? Então, tá salva a listinha aqui, em sexto lugar. Sexto lugar. Eu vou ter que copiar, porque aqui é coisa nova, né? Créditos subordinados. Ou seja, é igual a aqueles previstos na lei. Previstos na lei ou no contrato, mais créditos sócios ou administradores sem vínculo de emprego. Vamos colocar assim, ó, sem vínculo normal de emprego. Aí lê, não é nem vínculo trabalhista, nem o vínculo usual de mercado. A linguagem técnica da lei não é essa. Eu estou sendo didático aqui, tá? Vamos continuar a filinha. Inciso 9º, acho que é o último. Inciso 9º. Juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no artigo 124 desta lei. A nossa leitura não é preguiçosa? Deixa eu só ver o que o 124 fala. Aliás, vou fazer isso já. Primeiro deixa eu salvar a lista e agora eu vou copiar e colar o 124. Opa. Ó. O 124 é esse aqui. Vamos organizar, vamos fazer um negócio higiênico aqui. Pera lá. Ó, 124 desta lei. Tá aqui. Nossa leitura não é preguiçosa. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde exclusivamente o produto dos bens que constituem a garantia. Então aqui, ó, vamos colocar só juros vencidos após decretação da falência. Juros vencidos após decretação da falência. Deixa eu salvar minha listinha. Vamos ler o resto. Para os fins do inciso 2 do caput deste artigo, ou seja, para os fins
de direitos reais de garantia, né? Direitos reais de garantia. Então, ó, aqui, direitos reais de garantia. Então, para os fins dos credores com direitos reais de garantia, será considerado como o valor do bem objeto da garantia real a importância efetivamente arrecadada com a sua venda. Ou, no caso de alienação em bloco, o valor da alienação do bem individualmente considerado. Então, é o que a gente conseguir na venda, tá? Não é um valor abstrato, é um valor em concreto, tá? Crédito com garantia real é isso. Não é o valor sonhado, imaginado, não. É o valor que alguém aceitou pagar. Parágrafo 2º. Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade. Então, isso é uma regra que já existia, né? Vamos ler de novo? Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade. Então, esses valores aí acabam sendo ineficazes contra a massa falida. Parágrafo 3º. As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência. Então, aí a lei já afasta a cláusula penal também, porque ela cria um vencimento antecipado, mas aí ela afasta a cláusula penal. Claro, isso se a obrigação ali estipulada estiver vencida por causa da falência, justamente porque ela causa o vencimento, né? O parágrafo 4º aqui existente, que era existente, foi revogado pela novidade, né, pela Lei 14.112. O parágrafo 5º diz: para os fins do disposto nesta lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação. É como se fosse uma subrogação aqui, tá, pessoal? Se é que não é uma subrogação, né? Então, saiu com natureza X, vai com natureza X. Então, mantém a natureza, mantém a classificação. A seção aqui não funciona como novação. Aqui, ó, ficou engraçado. Parágrafo 6º, parágrafo 6º. É um erro, tá? Tá na lei assim. Se você abrir o site do Planalto, vai estar tem 2 parágrafos 6º, um do lado do outro. Mas, enfim, o parágrafo 6º, né, diz o seguinte: para os fins do disposto nesta lei, os créditos que dispõem de privilégio especial ou geral em outras normas integrarão a classe dos credores quirografários. Aí é um detalhe, né? Então, privilégio geral ou especial, em outras normas, vai direto para a classe dos quirografários. Então, vamos repisar a listinha aqui, ó. A lista ficou assim. Hoje a lista é essa, ó. Classificação dos créditos na falência. Vamos ler com calma. Trabalhistas, primeiro. Em primeiro lugar, trabalhistas até 150 salários. Por que não está saindo a bolinha que eu quero aqui? Então, primeiro, trabalhistas até 150 salários por credor e acidentes de trabalho. Aí, deixa eu fazer uma observação. Vou quebrar esse primeiro assim, ó. Primeiro, trabalhistas até 150 salários. Primeiro também, acidentes de trabalho. Aí eu vou fazer assim, ó. A partir do centésimo, como que seria o número ordinal aí? Pera lá. Confesso que me deu branco aqui. Então, a partir do 151º salário. Então, a partir do salário número 51, olha o que acontece. A partir do 151º salário por credor, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo. A partir deste salário 151 aqui, ele entra na classe dos quirografários. É isso? É isso, eu fui conferir para não falar besteira. Então, ó, passou de pagou 150? Ok. A partir do 151, a lei diz: meu amigo, eu lamento, doravante, esse excedente aqui vai virar quirografário, porque a gente tem que pagar outras pessoas também. Tem que sobrar algum dinheiro. Então a partir do salário, né, desse salário aqui, vai para credores quirografários. Ó. Cai para baixo aqui. Mas até 150 ele fica em primeiro. A partir de 151,
aí é crédito quirografário. O acidente de trabalho não tem o limite. Tá? A lei aqui é até justa, né? Pô, é acidente de trabalho, né? Ela parte da premissa de que se tem acidente de trabalho, o cara já está fudido. Então, vamos dar um privilégio aí para ele. Segundo, garantia real no valor do bem gravado, hipoteca ou penhor. E aqui de novo, ó, no que... Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Então, o trabalhista continua aqui no quirografário. E adivinha, ó, garantia real do bem gravado. Vou mudar de cor para deixar didático. No que ultrapassar. Então, tinha garantia até 100. Vendeu por um valor insuficiente. Bom, enfim. O que restar, ó, o que sobejar, entra aqui. Cai também para o crédito quirografário. Cai também para o crédito quirografário. Deixa eu botar o mesmo verde. Ficou claro, pessoal? Estou tentando ser didático aqui. Então, ó, 2 aqui já caíram para os quirografários, né? Justamente porque o valor dado em garantia real, quer dizer, o bem dado em garantia real, eu falei para vocês, é o valor em concreto. É o tanto que der. Depois disso, meu amigo, você vai virar credor quirografário. Quer dizer, a garantia real não é tão forte assim. Ela é boa, mas ela não é super forte. Depois que liquidar, é quirografário. Terceiro, créditos tributários. E aqui eu destaquei, ó, não entram os créditos extraconcursais e não entram as multas tributárias. Aqui eu vou fazer outro jogo de cor. Vou usar esse azul feio pra cacete, mas ele é didático também, né? Então, ó, multas tributárias, elas têm um lugar especial, né? Elas estão aqui, ó. Não entram as multas tributárias, porque elas estão aqui, ó. Elas estão em quinto. Elas estão em quinto. Elas estão em quinto. Agora eu vou usar a mesma cor para ficar didático de novo. As multas tributárias estão aqui, ó, em sanções públicas, né? Créditos quirografários, enfim, tudo que não está descrito acima. E excedente a 150 trabalhistas, 150 salários trabalhistas, e também excedente a garantia real. Aí vai tudo para esse bololão aqui. Aí atrás dos quirografários, sanções públicas, então aquelas multas tributárias caem para cá, tá? Com sanções públicas. Atrás das sanções públicas ainda, os piores, né? Créditos subordinados, que são aqueles previstos em lei ou em contrato, e também créditos de sócios ou administradores sem algum vínculo normal de emprego, quer dizer, um vínculo esquisito, que foge também das práticas de mercado. E lá no finalzão, juros vencidos após a decretação da falência. Quer dizer, isso aqui é a ralé, é difícil chegar lá. Mas ó, vamos fazer uma nova leitura. Essa é a lista hoje oficial de classificação dos créditos na falência. Hoje é isso aqui. Em primeiro lugar, credores trabalhistas até 150 salários por credor, por cabeça. E a partir do salário número 151, ou seja, 150º, ele ó, cai aqui para o quarto lugar. Passou de 151, a partir disso, quarto lugar, crédito quirografário. Acidentes de trabalho também, em primeiro lugar, sem o teto de 151 salários. Segundo lugar da fila, um lugar bom também, valores com garantias reais, ou seja, hipoteca, penhor, etc, etc. Ah, tá, eu tinha um imóvel, eu sou credor de 1 milhão, e tinha um imóvel lá dado em hipoteca. A gente faz o leilão, faz tudo que a lei manda. Então a dívida, eu falei 1 milhão? Tá, a dívida era de 1 milhão. O imóvel foi vendido por 500 mil reais. Os 500 vão limpinho para esse credor. Agora, o que passa, né, o restante, ele cai para crédito quirografário também. Tá? Então, ele não continua, eu sou um credor com garantia real todo especial depois da venda. Não. O restante, meu amigo, ó, cai aqui para o quarto lugar. Em terceiro lugar, nós temos, claro, a toda poderosa fazenda pública. Ela não vai perder. A lei é do Estado e o Estado quer comer o pedaço dele. Pense assim. O crédito tributário é engraçado, né? A fazenda ganha do credor trabalhista a partir do salário número 151, né? Quer dizer, cadê a proteção? Eu acho isso um absurdo. Mas, créditos tributários que não entram nos créditos extraconcursais, tá? E que também aqui, esses créditos
esses créditos tributários que não são créditos extraconcursais e, portanto, estão em terceiro lugar, também não entram aqui em terceiro lugar as multas tributárias, porque elas, multas tributárias, estão aqui, ó, atrás dos credores quirografários. Então, as multas fazendárias vão para o quinto lugar, atrás dos quirografários. Em sexto, créditos subordinados. E em sétimo, juros vencidos após a decretação da falência. Eu espero que tenha sido didático, tá? Essa folhinha aqui, eu acho que tá bacana assim. Deu para entender, tá? Avante. Artigo 84. Serão considerados créditos extraconcursais. Esse é o filé mignon, tá? Esse é muito bom. Então, serão considerados créditos extraconcursais, ó porque é o filé mignon, e serão pagos com precedência sobre os mencionados no 83 desta lei, na ordem a seguir aqueles relativos. Aí, ó, só para constar, um asterisco grande aqui, né, ó. Deixa eu ver se não vai bagunçar. Então, ó, um asterisco. Os extraconcursais ganham de todos abaixo, tá? Então, é óbvio isso, tá? Então, aqui é o primeiro, mas é um primeiro virtual, né? É o primeiro depois do extraconcursal, claro. O extraconcursal é a melhor coisa que tem na falência. Se você é extraconcursal, você é um reizinho ali, tá? É ótimo. Então vamos lá. Por que extraconcursal, né? Extraconcursal está fora do concurso de credores. Pensa assim. Por isso que vem em primeiro, né? Ele não está sujeito ao concurso de credores. Então vamos lá. O que é, afinal, crédito extraconcursal? Por que ele existe? Tem uma lógica aqui. Mas enfim, aqui nós temos grandes alterações, tá? Pela Lei 14.112. Vamos lá. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no próprio artigo 83, aqueles relativos. Na ordem a seguir, aqueles relativos. Número 1 foi revogado. Já vou deletar para limpar a nossa redação. Inciso 1, revogado. Aí, ó, no lugar do inciso 1 veio um inciso 1-A, 1-B. 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E. Meu Deus, quanta coisa. Então vamos lá. Inciso 1A. Quantias referidas nos artigos 151, 150 e 151 desta lei. Eu não coloquei, mas eu vou pegar agora. Tá aí, ó. 150 e 151 desta lei. Tá aqui. Quais são essas despesas? São as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso 11 do caput do 99, serão pagas pelo administrador com os recursos disponíveis em caixa. 151. Créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, que serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. Vamos começar a organizar a feirinha aqui de novo? Então, ó, fila dos extraconcursais. Fila dos extraconcursais. Que é a fila que vem antes da fila do artigo 83, né? Então, em primeiro lugar, vamos colocar assim, ó. Primeiro. Créditos de, vou colocar assim, créditos indispensáveis, manutenção, falência. Dá para entender. São créditos indispensáveis para a manutenção da própria falência, né? E também ali no primeiro, trabalhistas, só natureza salarial, vencidos 3 meses antes da decretação da falência. Não se preocupem em ler agora, estou só escrevendo, depois eu vou repisar tudo com vocês. Limite de 5 salários por trabalhador. Tá? Então aqui, ó, já temos aqui uma primeira filinha formando aqui, então, dos extraconcursais. Vou deixar no recorte para colar depois. Inciso 1-B. Ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com aquilo que a gente já estudou na seção 4-A do capítulo 3º desta lei, que é uma novidade da lei 14.112. Então, ó, em segundo lugar na fila dos extraconcursais, lembra que eu falei que a ideia é fomentar o financiamento do falido? Né? Ajudar na falência o financiamento pelo banco? Tá aí, ó. Então, o valor
também não entra, ou melhor, também é um extra concursal, o valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador. Então o financiador está bem aqui na fita, né? E está seguro também. Ele não vai ter medo de ceder, né? De fazer um financiamento, porque a lei dá essa força para ele. Inciso 1-C. Créditos em dinheiro, objeto de restituição, conforme artigo 86 desta lei. O que diz o 86 mesmo? Conforme 86 desta lei. Deixa eu deixar calibrada a listinha, porque eu vou colar aqui. Então, o artigo 86 hoje é assim redigido, ó. Proceder-se à restituição em dinheiro, né? Que é o que fala o 86 da lei. Tá aqui, ó. Ô, caramba. Peguei errado, era para ser uma seta. Então, o que será restituição em dinheiro, né? Segundo o 86. Restituição em dinheiro. Primeiro, se a coisa não mais existir no tempo, ou melhor, ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado. 2. Importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação. E aí outros detalhes aqui. 3. Valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme o 136. E as fazendas, relativamente a tributos passíveis de retenção na fonte, de descontos de terceiros ou de subrogação e a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. Aqui não tem jeito, né? Para resumir, vou colocar assim, ó, créditos do artigo 86. Aí você tem que ler a lei também, né, pessoal? Senão fica difícil. Créditos do artigo 86, como diz a lei, tá? Que é a restituição em dinheiro, que é o que a gente vai acabar estudando depois. Inciso 1D, remunerações devidas ao administrador. Ó porque é bom ser síndico, quer dizer, ó porque é bom ser um administrador judicial, né? Você tá bem na fita, você vai trabalhar pra caramba e você é um crédito extra concursal, meu amigo. Show de bola, tá? Também aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos aos membros de comitê de credores, créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Então, cuidado, não é todo trabalhista, é o trabalhista pós-falência. Vamos colocar assim, então, ó, em quarto lugar, dinheiro do administrador judicial e seus auxiliares. Dinheiro do administrador judicial e seus auxiliares. Não só ele. Reembolsos devidos aos membros do comitê de credores. Também em quarto lugar, trabalhistas, vou colocar assim, trabalhistas, mais acidente de trabalho durante falência. Pronto. É durante a falência, tá? O que é antes da falência, a gente usa a fila inicial aqui dos extraconcursais, né? Com esse limitinho aqui, com esse limite lá dos 3 meses antes da decretação até 5 salários, e também depois, né? Ele entra aqui em primeiro lugar, né? Nessa fila aqui. Observaram tudo isso que eu já mostrei para vocês. O trabalhista tem isso, tá? Pera lá, então. Trabalhistas, acidente de trabalho, durante, ou melhor, após a falência, né? Vou colocar para ficar mais claro. Após decretação da falência. Óbvio, né? Óbvio. É engraçado, o trabalhista ele vai se encaixando em vários pontos aí, né? E é justo, né, você colocar aqui o trabalhista durante a decretação da falência, porque ele já está trabalhando sob um alto risco, né? Ele está numa empresa em falência. O mínimo que você tem que dar para ele, ó, enquanto você trabalhar aí, pelo menos você é um extra concursal. Então, agora você recebe também, fica tranquilo. Se não, também você não realiza o ativo de jeito nenhum. Tá? Vou calibrar aqui, deixar salvo. Avante. Inciso 1-E. O último do inciso, agora do longo inciso primeiro, né? Que tem 5 letras. Era mais fácil ter feito um novo inciso 1, uma nova redação, e colocar linhas A, B, C, D e E. Enfim, andou mal o legislador aqui. Mas vamos lá. Inciso 1-E. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial.
nos termos do artigo 67 desta lei, ou após a decretação da falência. O que fala o 67? O 67 é aquele que fala créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação, ou seja, teve convolução e falência aqui, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais em caso de decretação de falência, respeitado no que couber a ordem estabelecida no 83. Tá, então vamos lá. Fazer de novo a listinha, em quinto lugar, dos extraconcursais. Obrigações. Atos válidos na época da recuperação, vou colocar da RJ, se houve RJ, ou seja, teve convolução, né? Ou também, ou após decretação da falência. Isso está em quinto lugar. Deixando salvo aqui de novo. Opa. Também é extraconcursal as quantias fornecidas à massa falida. Quantias fornecidas à massa falida pelos credores. Quantias fornecidas à massa falida pelos credores. Então, mais um lugar aqui na nossa fila. Sexto. Opa. É tanta coisa aqui, né, gente? Sexto lugar, quantias fornecidas à massa falida pelos credores. É justo, né? Então, ó, se vocês fornecerem alguma coisa aí para a massa falida, vocês, nesse tanto, serão extraconcursais. Deixa salvo e avante. Inciso terceiro. Veja, né? São 2 artigos da lei. O vídeo já tem meia hora. As despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do produto e custos do processo de falência. Vamos fazer assim, ó. Em sétimo lugar, custas processuais e despesas da falência. Pronto. Para ficar mais claro, despesas do processo de falência. Só isso basta, dá para entender. Despesas do processo de falência. Aí paga tudo, né? Alugou um imóvel para fazer uma assembleia de credores, por exemplo, né? Enfim. Inciso 4. Custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. É quase a mesma coisa do 3, né? Mas, vamos lá. Em oitavo lugar, custas processuais, massa falida vencida. Custas processuais da massa falida vencida. Deixando salvo aqui. Inciso 5. Meu Deus, não acaba. Acho que é o último. Tá. Inciso 5. Tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem do 83 da lei. Então, ó, em nono lugar, tributos lançados após a falência, a decretação da falência. É isso? Então, não é nem lançados, ó. São os fatos geradores ocorridos. O lançamento até pode demorar mais. Tributos cujos fatos geradores ocorreram após a decretação da falência. Então, decretou a falência. Fato gerador 1, fato gerador 2, fato gerador 3 e depois lançamento 1, 2 e 3, enfim. Entra aí como crédito extraconcursal, mas aí, claro, também é de se respeitar a ordem do 83. Certo? Tá aí a fila dos extraconcursais. Vamos ler os parágrafos e aí a gente revisa também. Parágrafo 1º. As despesas referidas no inciso 1-A, que é aquele que fala... 1-A é aquele que fala dessas despesas do 50 e do 51. Opa, do 150 e do 151, né? Então, pagamento antecipado indispensável à administração da falência e trabalhistas urgentes, né? Vamos chamar assim. 3 meses vencidos 3 meses antes, até o limite de 5 por cabeça. Então, esses créditos aí serão pagas pelo administrador com os recursos disponíveis em caixa. Então, a lei já dá autorização. Meu filho, paga logo que é urgente. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não afasta a hipótese prevista no artigo 122, que é aquele que fala o seguinte. O 122 diz, a gente vai comentá-lo um dia, mas enfim, compensam-se com preferência sobre todos os demais credores, ou seja, isso aí dos créditos extraconcursais não impede
esta compensação do 122, né? Então, compensa-se com preferência sobre todos os demais credores as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil. Mas aí o parágrafo único do 122 aqui, ó, também avisa que não se compensam créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte, ou 2. Créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecer o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo. Basicamente é isso, a gente vai acabar lendo o 122 mais tarde, então vamos lá, repisando, revendo a fila dos extraconcursais agora. Fila boa, né? Todo mundo quer ser dessa fila. Então, fila dos extraconcursais. Em primeiro lugar, créditos indispensáveis à manutenção da falência. Junto, em primeiro lugar, trabalhistas, só natureza salarial, vencidos 3 meses antes da decretação da falência, com limite de 5 salários por trabalhador. Em segundo, o valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, valor entregue pelo financiador. Terceiro, os créditos do 86, que a gente leu. Quarto, dinheiro do administrador judicial, então, remuneração do administrador e dos seus auxiliares. Reembolsos aos membros dos comitês, aos membros do comitê de credores. E também, de novo, ó, trabalhistas e acidente de trabalho após a decretação da falência. Quinto, obrigações de atos válidos da época da recuperação judicial, se houver, né, se houve recuperação judicial e ela foi convolada em falência, ou, né, obrigações de atos válidos praticados durante, ou melhor, após a decretação da própria falência. Sexto, quantias fornecidas à massa falida pelos credores. 7, despesas do processo de falência. 8, acaba entrando aí também custas processuais da massa falida quando ela for vencida em outros processos. E 9, tributos com fatos geradores que ocorrem após a decretação da falência. Ó, são os fatos geradores, não é o lançamento, tá? Então, cuidado a esse detalhe. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje foi bom, né? Foi proveitoso. É isso aí, abraço, tchau!